Unidos, dizem não, caiu, tem certeza que caiu. Mas, curiosamente, antes de ter caído aquele famoso disco de Roswell, lá naquela zona, 10 dias antes, em Socorro, numa localidade próxima, 120 quilômetros, caiu outro disco voador. E este foi escondido. E os tripulantes deste disco voador de Socorro eram praticamente humanos. E foram capturados vivos, depois não sei o que fizeram com ele. Estes seres apareceram num documentário liberado por um britânico, que falou que eram ETs e que faziam biópsia. Chegou a aparecer, inclusive, uma época na televisão, aí foi amplamente divulgado, depois houve uma controvérsia de se aquilo seria realmente... É de Roosevelt ou não. Realmente aquele ser submetido à biópsia, que era uma fêmea de 6 dedos, curiosamente, era um cadáver desse disco voador que caiu em Socorro. Eu possuo 2 fotografias destes seres de Socorro. 10 dias depois caiu o inimigo deste ser, que eram o que hoje chamamos de alfa cinzento, grey cinzento ou alien. Bom, caiu em Socorro. E aí então a gente ficou sabendo que em Socorro caiu um porque foi derrubado pelo grey. E depois em Rudess caiu o cinzento porque foi derrubado por um disco de Socorro. Mas curiosamente teriam caído 2, sendo que um foi totalmente escondido, porque os supostos tripulantes eram bem humanos, enquanto que o outros foi mostrado em parte depois escondido. A ciência tem algum acesso a isso? O que existe lá nessa área 51? Esse material é disponibilizado para os estudantes de astronomia, pesquisadores, enfim? Olha, Helena, na verdade, o que se constata é que a área 51, ela é uma das áreas que o governo norte-americano considera mais secretas dentro dos Estados Unidos. E as razões pelas quais eles fazem isso é que dão origem a toda essa boataria. Porque, na realidade, muita coisa se faz lá dentro, muito teste de novas tecnologias militares, equipamentos. Inclusive, existem documentos que foram revelados recentemente que comprovam ser a Área 51 também um depósito de substâncias altamente tóxicas, muitas delas experimentais. Então, o governo não libera grande coisa, né? E isso proporciona espaço para que cresçam boatos do tipo que o Dr. Bono tem nos colocado aqui. Agora, é verdade o que ele está dizendo? Não sei, ele também não sabe e ninguém sabe. Não se tem certeza absoluta. Não se tem. Esse é o problema com a ufologia. Agora, no caso, Dr. Bono, por que no caso, né, os extraterrestres, os ETs que caem aqui, ou que de alguma forma podem entrar em contato aqui com a humanidade, por que eles não querem se manifestar nem através de fotografias? Ah, pois é. E o que eles fariam por aqui, né? São tantas perguntas. Esta é uma defesa que eles adotam com relação a fotografias. Agora, curiosamente, caindo na teoria conspiratória, que eu até escrevi um livro chamado A Grande Conspiração Podemos mostrar, por favor? Universal. Isso. O que é a Grande Conspiração Universal? Esse livro denuncia uma espécie de aliança que teria sido efetuada entre humanos e extraterrestre, ou melhor dito, um certo tipo de extraterrestre. E essa aliança teria sido feita por alguns do governo americano e do antigo governo soviético com alfa cinzento. Então, de alguma forma, também não é nada certo, absolutamente certo, são cogitações. De alguma forma, o problema ufológico torna-se extremamente delicado porque tem seres humanos que defendem determinado aspecto da ufologia, que eu chamo negativa. E tem outros seres humanos que proíbem outro aspecto da ufologia, porque seria contrário aos interesses deles. E no caso, agora que nós estamos vendo aí o filme Guerra dos Mundos, né? Já houve um outro episódio, se não me engano, foi em 1938, com o livro do H.H. Wells, né? O escritor.
e quando houve aquela comoção nos Estados Unidos, que o Orson Welles fez uma transmissão radiofônica fazendo como se fosse verídico aquilo, enfim. E teve o filme também, né? O filme agora? Aquele filme naquela época. A Guerra dos Mundos data de 1952. E 52. Esse é um filme que nós também vamos passar lá no nosso curso. Nós vamos fazer uma seleção dos principais filmes de ficção científica produzidos nos últimos 50 anos, a maioria pelo cinema norte-americano, para analisar como o conceito ou a figura do ser extraterrestre vem sendo abordado pela tela grande. Né? E entre eles nós vamos incluir esse filme que é um clássico. Assim como também O Dia em que a Terra Parou, que é de 1950, preto e branco inclusive ainda o filme. A Bolha Assassina, de 1957, se não me falha a memória, que também foi refilmado no final dos anos 80, né? E agora o Guerra dos Mundos foi refilmado também. E uma série de outros filmes, 2001, Star Wars, Star Trek, enfim. Na sua opinião, professor Luiz Augusto, como é que se prolifera essa imagem, né, que a gente viu aqui, inclusive na capa do livro do professor, do Dr. Bono, e por que ficou estabelecido que a imagem de um extraterrestre seria, por exemplo, dessa maneira? O doutor Bono fala de outras formas, né? Mas, na verdade, sempre que se fala em ET, essa forma aí, mais ou menos, com esses olhinhos puxados, enfim, com essa cabeça grande, é que vem à nossa mente. Da onde teria surgido isso, na sua opinião? Por que tantas pessoas no mundo inteiro, quando se fala em ET, pensam nessa imagem? No início, a gente constata que não havia um padrão morfológico, e talvez o Dr. Bono possa me confirmar isso. Os primeiros contactados, as primeiras pessoas contactadas reportavam seres geralmente muito parecidos com seres humanos, ou Sim. então com características totalmente diversas. Não havia um padrão. Uhum. Esse padrão do ET cabeçudo, com olhos grandes, enfim, estrutura física mirrada, ele começa a se firmar a partir dos anos 60 para cá. Isso. E ele também é um padrão que foi explorado no filme do Spielberg, o Contatos Imediatos, do Terceiro Grau, né? E acredito que tem aí um pouco também da influência cinematográfica, que digamos assim, espalhou muito essa imagem. Eu diria que existem fotografia destes alfa cinzentos, só que não são nunca claras. É curioso, dentre os ETs, os que mais se deixam fotografar seriam esse tipo chamado alfa cinzento, com esse aspecto cabeção, olhos repuxados. Né? E esses seriam do mal, doutor Bono? Quer dizer, não são nada bonzinho. Geralmente costumam abduzir seres humanos e praticar nestes seres experiências desagradáveis. Olha, tem pergunta aqui já do João Marcelo, do bairro Cristal, para o doutor Bono. Ele quer comentários sobre o grande ufológico, é isso? O grande UFO que aconteceu no Brasil em 1986, e inclusive o ministro da Aeronáutica da época, sim. Osiris Silva, ele próprio relatou ter visto um OVNI acompanhando o avião em que ele estava. Isso mesmo. Em 1986 teve uma onda de discos voadores que foram perseguidos pelos aviões brasileiros da FAB. Foram até o próprio ministro da Aeronáutica, ele próprio andando num determinado avião, ele viu. E depois até se reuniram para comentar, em particular, depois em público, e curiosamente, de repente, silêncio, não falem mais a respeito. Foi pela primeira vez na história da ufologia brasileira que autoridades públicas trouxeram à tona a presença do disco voador de forma inegável, porque estes aviões brasileiros tentaram perseguir e que se comunicava com as bases. Tudo isso está gravado e filmado, né? E isto foi levado a público, só que não deu em nada, porque os discos escaparam, eles têm uma capacidade de se manobrar muito especial, conseguiram escamotear. E ficou por isso mesmo, mas o fato em si veio a público. E em seguida, cale-se. O próprio ministro teve que calar. Por que causa, não sei.